Queria convidá-lo a abrir mais uma vez sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Nós iremos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo de número 17. Essa é a nossa terceira exposição no livro de Apocalipse. Nós estamos contemplando as 7 cartas, essa é a terceira delas, e o nome da série é Querida Igreja, Cartas de Cristo à sua noiva. E nós temos certeza que, da mesma maneira como Jesus falou com as igrejas da Ásia Menor, Ele também falará conosco e tem falado conosco em nossos dias. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, que a palavra de Deus, pregada com fidelidade, seja transformadora para as nossas vidas e que Cristo reclame glória para si mesmo. À medida que nós estivermos expondo o texto, que o Espírito Santo de Deus esteja agindo com poder e graça na nossa mente, no nosso coração. Senhor, essa é a Tua palavra, e diante dela nós tememos e trememos. Não nos achamos aptos ou dignos, ó Deus, e nos escondemos na cruz de Cristo, e nos refugiamos na Sua graça, e pedimos as Tuas misericórdias, ó Senhor, nos dê a graça no falar, a graça no ouvir, a graça no entender, a graça no aplicar a verdade entendida, que nós possamos, ó Deus, discernir a Tua vontade, e que o nosso coração se renda, que toda resistência ao Evangelho, toda resistência à Tua voz, todo ruído à voz do Senhor, que seja repreendido no nome de Jesus, e que os nossos ouvidos e a nossa mente e coração sejam cativados pela voz do Senhor e para a glória do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, escreveu algo muito interessante. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo. Faço publicidade aqui do livro do Lewis. O livro basicamente se divide em 31 capítulos, e cada um desses capítulos é uma carta ou uma correspondência de um diabo maioral, um diabo sênior, chamado Maldanado, pelo menos na nossa tradução para o português veio com esse nome, e ele está instruindo um jovem demônio aprendiz por nome de Vermilindo. E a missão de Vermilindo é desviar e desencaminhar um camarada que na história é um suposto cristão, cujo nome fictício é o Paciente. Então, basicamente, todo o livro é uma troca de correspondências entre Maldanado e Vermilindo, a fim de que aquele jovem aprendiz pudesse ser um bom tentador. Dentre as tantas estratégias apresentadas, uma delas foi posta por Lewis da seguinte maneira: palavras de Maldanado. O melhor caminho para o inferno, disse aquele demônio sênior, é aquele que vai pouco a pouco.
com um declive suave, sem curvas fechadas, sem marcos e sem placas de sinalização. O que Lewis quer propor nessa tese, que está de forma figurativa na fala de um demônio, é dizer que Satanás ele tem uma estratégia muito sutil e sagaz de nos enganar. Satanás é ardiloso desde o princípio, a Escritura diz isso. Em Gênesis capítulo 3, nós aprendemos isso desde o início da nossa caminhada cristã. O diabo, na personificação de uma serpente, aparece para os nossos primeiros pais, e com a voz sedutora e uma proposta encantadora, ele diz assim: eu tenho algo a oferecer. Vocês podem ser iguais a Deus. Vocês podem ser livres de Deus e se tornarem leis para si mesmos. Afinal de contas, por que aprender de Deus, se vocês podem comer do fruto do conhecimento e tornarem-se como Ele? Vocês podem fazer o que quiserem, vocês não precisam viver debaixo das rédeas do Senhor. Que proposta encantadora! De uma mera criatura, Satanás propõe a deificação da imagem humana. Não bastava ser como Deus, semelhante a Deus, parecido com Deus, ou refletir a imagem de Deus. A proposta de Satanás é: você pode ser como Ele. Isso é sutil, porque na verdade eu estou interpretando o que Satanás falou. Porque se você lê o texto de Gênesis 3, ele aparece com uma conversa bonita. Ele começa colocando em xeque uma palavra de Deus e de alguma forma transtornando a verdade do Senhor e subvertendo aquilo que Deus pôs na forma de lei no coração de Adão, dizendo assim: foi assim que Deus disse, não é? Que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim. Percebem que Satanás não começa com uma proibitiva, nem com um convite deliberado para o pecado. Ele começa fazendo um questionamento: é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores desse jardim? Ao passo que Eva diz assim: não, isso não é bem verdade. O Senhor, na verdade, disse que nós poderíamos comer de todo o fruto, mas não poderíamos comer e nem tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Satanás sagazmente diz assim: não, na verdade, Deus está privando vocês de um bem maior. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e conhecedores do mal. Percebe que está sendo introjetado de uma maneira muito delicada, um engano, um engodo, uma ilusão, distorções estão sendo feitas, mas elas não são tão claro evidentes. Chega um momento que os nossos primeiros pais, seduzidos pelo engano da serpente, se deixam levar e prevaricam contra o Senhor, quebram a sua lei e pecam contra o santo. Depois disso, medo, culpa e vergonha foi tudo aquilo que eles herdaram em decorrência do pecado. Mas preste muito bem atenção como Satanás, ele anda na ponta dos pés. Se você avança comigo na Escritura, você chega em Mateus capítulo 4, texto esse que é reprisado nos evangelhos sinóticos, você descobre que com a mesma sutileza ele se apresenta na tentação do Cristo. Ele faz convites e propostas muito sedutoras para qualquer homem, menos para o Filho de Deus. Ele coloca no topo do pináculo, faz com que ele olhe os reinos da terra e diz assim: olha para tudo isso, isso pode ser seu. Só basta um detalhe: se você me adorar, então todos os reinos da terra serão seus. Não sabia Satanás que na verdade o Pai já havia entregue ao Filho o trono das nações. Ele diz assim: olha, você pode saltar daí, e então o Pai dará ordem aos seus anjos, e você não tropeçará em alguma pedra. Eu nunca vi pedra no ar. Satanás está mais uma vez sutilmente tentando o coração do próprio Salvador. Você percebe que no dado momento em que Jesus sente fome, e o texto é detalhista, e o narrador sagrado coloca essa informação dizendo assim: tendo fome, apareceu Satanás no deserto e disse assim: eu tenho uma solução para você. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Sutilmente,
ele está questionando a identidade de Cristo e o convidando de forma sagaz ao pecado. Você acha que Satanás mudou na sua estratégia? Alguém aqui já viu um demônio com um tridente na mão e um grande rabo vermelho com olhos em fogo? Alguém aqui já viu, alguém já teve essa visão deslumbrante de Satanás como um grande dragão? Você quer testemunhar sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que nenhum de nós teve o desprazer de ter essa visão do demônio como nós esboçamos e caricaturamos para aterrorizar as crianças. Na verdade, Satanás não aparece bem assim. A Bíblia diz que na sua astúcia, ele até se traveste de anjo de luz para enganar a muitos. Preste atenção à sutileza de Satanás para pôr muitos à perdição, ou levar muitos à perdição. Por que eu estou falando tudo isso? É porque a igreja de Pérgamo é uma daquelas igrejas que também estava naquele cenário perseguidor, de tribulação do primeiro século, como qualquer outra igreja da Ásia e outras igrejas mais, onde o Império Romano detinha algum nível de poder. Essa não era uma realidade, uma prerrogativa particular de uma igreja e não de outra. O cristianismo, os do caminho, aquele movimento embrionário, porém crescente, era vítima da ojeriza do imperador, do império, das autoridades judaicas. Então, a perseguição era uma realidade constante nos primeiros séculos. Com Pérgamo não era diferente, afinal de contas, naquela cidade estava o culto ao imperador. Havia uma militância político-religiosa contra todos aqueles que não se curvavam diante do César. Eu falei isso na semana passada. Veja, nunca houve problema, nem em Roma, nem qualquer outro governo do mundo, em admitir o cristianismo como mais uma religião, como mais uma fé, como mais uma crença. O grande problema do mundo e a hostilidade do mundo contra a igreja se dá devido ao fato de que nós abraçamos a singularidade de Cristo, e são coisas completamente diferentes. Satanás está pronto a admitir alguém que diga assim, Cristo e mais alguma coisa. O problema se levanta quando nós abraçamos a Cristo e nada mais. E ao invés de nos curvarmos aos Césares deste mundo, nossos joelhos se dobram diante do Salvador, diante de quem nós dizemos, Cristo é o Senhor e ninguém mais. Não é César, não é Zeus, não é a deusa Diana dos Efésios, não é nenhum outro, é Cristo e somente Cristo. Essa era a realidade. A perseguição, portanto, era uma constante, e os irmãos de Pérgamo são desafiados a manterem a fé da mesma maneira como qualquer outro crente daquela época. Só que a igreja em Pérgamo tinha alguns distintivos, parece, bem especiais. Pérgamo, só para que você entenda, era um centro cultural. Os comentaristas dizem que aquela época, apesar de Éfeso ser a grande cidade, considerada o epicentro do Império Romano na Ásia, acreditava-se, porém, que em termos culturais, Pérgamo superava as cidades de Éfeso e Esmirna, cidade da qual nós falamos na semana passada. Havia uma biblioteca em Pérgamo, com mais ou menos 200 mil exemplares. Você deve lembrar que naquela época, o grande centro de poder cultural literário era Alexandria, que ficava no Egito. Você deve lembrar disso. Alexandre o Grande montou aquela gigantesca biblioteca, e a única biblioteca à sua época que em alguma medida concorria com a biblioteca de Alexandria era aquela que estava situada em Pérgamo. Então era um centro de conhecimento, de filosofia, de literatura e, portanto, de cultura. Há um detalhe aqui, talvez uma curiosidade. A gente fala muito em pergaminho. O pergaminho, ele surge exatamente na cidade de Éfeso. O imperador, o rei, na verdade, de Pérgamo, ele, em testamento, entrega a cidade para Roma. E eles fazem culto ao imperador. Havia um templo dedicado a deusa Roma. Então havia um tipo de patriotismo idolátrico exacerbado naquela cidade. Mas para além disso, ele contrata o copista, vamos assim dizer, o redator da biblioteca de Alexandria. O rei de Alexandria fica profundamente irado e resolve cortar o processo de exportação do papiro.
O papiro era fabricado por meio de umas algas que nasciam naquela região do Egito. Então, corta-se a exportação de papiro, não tem mais como escrever nada na cidade de Pérgamo. Foi aí que o rei teve uma brilhante ideia: vamos inventar um novo meio de produção literária. E aí eles resolvem pegar o couro de animais, curtir aquele couro, deixar secando e depois escrever no couro, enrolar na forma de um pergaminho. Então o nome pergaminho deriva-se exatamente da cidade de Pérgamo. Então entenda isso, Pérgamo era um centro cultural naquela época. Mas não apenas isso, Pérgamo era um centro pagão, sincrético e, portanto, muito religioso. Tem um certo comentarista, que na verdade ele faz parte da tradição histórica, Aretas, que ele diz o seguinte: Pérgamo foi descrita como a cidade dada à idolatria, mais do que todas as outras cidades da Ásia. Não havia absolutamente nada com que pudesse se comparar à cidade de Pérgamo, quando o assunto era sincretismo religioso. Atrás daquela cidade, havia uma colina com mais de 300 metros de altitude, coberta por templos pagãos. No centro daquele grande panteão, daquele santuário, estava o templo a Zeus, e do lado de Zeus estava o templo de Atenas. Mas havia naquela cidade também uma outra divindade pagã, muito conhecida, chamada Esculápio. Estudantes de medicina talvez já devam ter ouvido sobre Esculápio. O símbolo que a medicina usa até hoje, aquela cobra, aquela serpente, na verdade ele surge também de Pérgamo, porque Esculápio era considerado o deus da cura, o deus milagreiro, o deus curandeiro. Então pessoas feridas e doentes iam até o templo de Esculápio e ofereciam ali suas preces e sacrifícios para então serem curadas. Era essa a cidade de Pérgamo. Tinha lugar para Zeus, Atenas, Diana, Esculápio e qualquer um, menos para Cristo Jesus. Pérgamo também era um centro político. O culto ao imperador foi primeiramente estabelecido na cidade de Pérgamo, antes mesmo de qualquer outra cidade do mundo antigo, em específico da Ásia Menor. Em 29 a.C., foi dedicado um templo e tinha uma esfinge dizendo assim: ao divino Augusto, César Augusto, e à deusa Roma. O culto, portanto, ao imperador fez daquela cidade um centro político, porque havia muita bajulação e troca de interesses dos governantes locais com o império, de sorte que Pérgamo ganhava alguns benefícios por conta dessa relação muito próxima e idolátrica com o imperador. Mas apesar disso, a igreja em Pérgamo prosperou. Quando eu estava meditando nessa passagem, eu escrevi um pequeno parágrafo falando para o meu próprio coração e pensando no seguinte: quando eu olho para essa cidade, onde havia, conforme as palavras de Cristo, o trono de Satanás, o lugar onde Satanás habita, uma força exponencial da política, da cultura, do paganismo, nós vemos uma igreja plantada. E a igreja de Cristo, ela é aquela que nasce nos lugares mais improváveis deste mundo, porque é a igreja de Cristo. Os lugares mais impróprios, inóspitos e hostis, ainda são território fértil para que a igreja do Senhor Jesus nasça e floresça. Uma coisa que, quando eu estava meditando esse texto, eu pensei é que as fortalezas de Satanás não podem conter o avanço da igreja. Nem mesmo Pérgamo, nem mesmo a idolatria ali que estava emaranhada, entranhada, nem mesmo a força do império pôde conter o avanço da igreja de Cristo. De modo que não existe lugar difícil onde a igreja de Cristo não possa nascer. Não existe coração tão endurecido onde o evangelho não possa prosperar. Nós precisamos lembrar que o evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a manifestação visível desse reino invisível, do reino de Cristo. E onde a igreja está, por mais que haja hostilidade, perseguição e um terreno duro, a igreja ainda assim
prospera, porque há uma promessa que repousa sobre a igreja de Cristo, de que ela avançará contra as portas do inferno, e estas não prevalecerão. A resistência e as fortalezas do inferno não são suficientes para conter o avanço e a prosperidade da igreja de Cristo Jesus. Quando decidimos vir para Aracaju, comecei a fazer uma pesquisa na internet. O Google nos ajuda, o ChatGPT, e a gente vai buscando. Fale-me sobre a cidade, cultura da cidade, política da cidade, aspectos religiosos, políticos, enfim. E cheguei a uma constatação que talvez tenha sido a causa fundamental pela qual o nosso coração se inclinou a vir para cá. Descobrimos que Aracaju é a terceira capital brasileira menos evangélica, conforme o último censo do IBGE, perdendo apenas para Porto Alegre e Florianópolis. Isso veio ao nosso coração, não como um desafio a ser rejeitado, mas pelo contrário, como uma oportunidade do Evangelho. Olhando para essa cidade e vendo talvez a prosperidade de outros tronos, de outros nomes, de outras igrejas, eu disse, esse é um lugar fértil para que Cristo estabeleça o seu trono. Essa é uma terra fértil para que o trono falso e parasita de Satanás possa ruir, e o trono de Cristo e a sua cruz prosperem. Meu irmão, eu não tenho dúvidas nenhuma do que Deus é capaz de fazer por uma igreja fiel e através de uma igreja fiel, mesmo num terreno de profunda resistência. Eu não tenho dúvidas que Deus pode usar esta e tantas outras igrejas fiéis nesta cidade para fazer de Aracaju não um trono de Satanás, mas um trono de Cristo para a glória de Cristo. Ele pode fazer isso, porque não existe nenhum lugar difícil ou improvável onde a igreja não possa nascer e prosperar para a glória de Deus. Aracaju, por mais que isso seja jargão, eu quero enfatizar, Aracaju é do Senhor Jesus. Os tronos deste mundo, principados e potestades, que se acham parasitas na sua forma de dominar esta cidade, terão que se submeter ao governo supremo do grande rei, Jesus Cristo de Nazaré. O trono de Satanás em Pérgamo era um trono parasita, porque segundo as escrituras só há um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores, e ele tem nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus Todo-Poderoso. O único trono deste universo, trono cósmico, é o trono de Deus, por meio do seu ungido. Satanás estava parasitando ali, mas quando a igreja chega, o trono de Cristo se estabelece naquele lugar. Perceba que não diferente com os outros modos de escrita, a carta de Pérgamo começa com Cristo se revelando à igreja de uma forma muito peculiar. O versículo de número 12 diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que Cristo resolve revelar-se para os crentes de Pérgamo como aquele que tem em seus lábios, saindo da sua boca, uma espada cortante de ambos os lados, cortante como uma espada de 2 gumes? Por que ele faz isso? Você deve lembrar que há uma descrição também pontual acerca dessa igreja. A hostilidade aos crentes foi tamanha, e você observa no texto, que eles chegaram a matar um crente, talvez como um grande memorando público, dando um sinal e uma evidência que aquilo que aconteceu com Antipas aconteceria com todo aquele que se levanta contra o império. Historiadores contam que a morte de Antipas foi uma das mais cruéis à sua época. Eles vão dizer que fizeram um grande bezerro de um tipo de metal ou de bronze, colocaram Antipas dentro e colocaram fogo no bezerro, e ele foi literalmente cozinhado, assado, vivo. Era como se fosse uma grande carta pública, dizendo: vocês devem olhar para o nosso poder, para a nossa força, para a nossa espada. O cônsul romano, ele era marcado, a esfinge, a marca de um cônsul romano era a espada. Mas eis que Cristo se levanta e diz assim: eu tenho a espada, e a espada sai da minha boca.
toda rejeição, toda perseguição, toda oposição, todo império das trevas que se levantava contra a igreja, teria que guerrear com o próprio Cristo. Em Apocalipse, fica muito claro. Eu já tive o privilégio de ler e ensinar o livro de Apocalipse quase que por inteiro. Lá na igreja eu passei, eu acho que quase 6 meses, trecho por trecho, perícope por perícope. E o que me chama a atenção é o fato de que o final é sempre Cristo e a sua igreja vencendo sobre as hostes infernais. Sempre é assim. E aí você vê a igreja enfraquecida, de repente são 2 testemunhas que estão lançadas nas praças, os urubus rondando, e diz assim, acabou a igreja, ela foi sufocada na sua voz, mas de repente vem o Espírito do Senhor, revive as testemunhas, eles colocam-se de pé e fogo sai de suas bocas. Isso vai se repetindo no livro de Apocalipse, mostrando que na verdade, todo intento contra a igreja é um intento contra o próprio Cristo. Você lembra de Saulo de Tarso? Quando ele estava perseguindo ferozmente os cristãos, e ele tem uma visão, indo a caminho de Damasco, Jesus aparece de forma reluzente diante dos seus olhos, e ele vê uma luz e ouve uma voz, e ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? E a resposta de Cristo é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo poderia então interrogar dizendo, Senhor, mas eu nunca te persegui diretamente. Mas perceba a identificação de Cristo com a sua igreja. Perseguir a igreja é perseguir ao próprio Cristo. De modo, meus irmãos, que a igreja, diante de perseguições, não precisa fazer defesa própria. O chamado de Cristo para a sua igreja não é de ser uma justiceira e defender a sua própria causa. O que esse texto deixa claro para nós é que Cristo é quem sai em defesa do seu povo. Ele é aquele que tem a espada em sua boca, e haverá de chegar aquele dia em que todos os seus inimigos serão derrotados e destruídos e colocados debaixo dos seus pés, porque Ele é o grande guerreiro que saiu vencendo para vencer, o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma só batalha. Ele tem a espada para ferir os seus inimigos, para destronar a Satanás do seu suposto trono parasita. Ele tem a espada para subjugar aqueles que se levantam contra ele e a sua igreja. Ele tem a palavra de juízo. O texto então continua dizendo que Cristo conhece o lugar em que aquela igreja estava. Quando ele se refere ao trono de Satanás, existem especulações, porque, como eu disse anteriormente, havia o templo a Zeus, havia o templo a Esculápio, havia o culto ao imperador, e alguns dizem que o trono de Satanás se referia ao grande santuário de Zeus, outros dizem que não, era por conta do culto a Esculápio, afinal de contas a imagem de uma serpente poderia ser uma metáfora da realidade do mal naquela cidade, outros dizem que não. O trono de Satanás, na verdade, era o imperador e o império dominante de Roma, que forçava aqueles cristãos a negarem a sua fé. Nós não temos clareza quanto a isso. Me parece que boa parte dos comentaristas colocam-se ao lado da interpretação de que o imperador, e o culto ao imperador, e o império, que na verdade, mais do que qualquer paganismo à sua época, fazia oposição à igreja, fosse o trono de Satanás. Então, o culto, a estátua ao divino Augustus, e o templo a Roma talvez fosse ali um descritivo da expressão o trono de Satanás. Apesar da imensa perseguição, o texto diz que Jesus elogia aquela igreja. Você deve lembrar que quanto à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus, Ele não tem nenhuma crítica, nenhuma asseveração, nenhuma admoestação. Nesse caso aqui, o Senhor tem primeiro um elogio, e depois ele tem uma denúncia a fazer. E qual é o elogio de Cristo? Olhe para o texto mais uma vez. Versículo 13. Eu conheço o lugar em que você habita, onde está o trono de Satanás, que você conserva o meu nome, e você não negou a minha fé. Apesar do desvio da igreja, que nós veremos a seguir, nós descobrimos que claramente havia naquela igreja um grupo de crentes fiéis. Meus irmãos, isso é histórico também. Nos períodos mais tenebrosos da história da igreja cristã, Deus sempre preservou um povo para si.
Sempre houve um rebento fiel, um remanescente fiel, que Deus guardou pela força do seu poder. E não foi diferente naquela época e nem naquela cidade. Apesar do desvio moral, doutrinário, apesar da queda espiritual de alguns daqueles irmãos que se deixaram influenciar pelo mundanismo e pelas heresias, havia ainda em Pérgamo um grupo de crentes que conservavam a verdadeira fé e permaneciam abraçados com Cristo e a sua causa. Isso porque Deus sempre conserva um povo fiel, mesmo em tempos de declínio, perseguição, ojeriza, hostilidade, Deus sempre conserva um povo fiel. Foi assim com Israel tantas vezes, quando o povo se embriagava com a prostituição cultural, quando eles seguiam os falsos deuses, quando eles quebravam a lei de Deus e seguiam o curso do próprio coração. Você percebe na descrição narrativa que sempre havia um grupo que se mantinha fiel, que permanecia apegado com a lei. Apesar do desvio e da escuridão, sempre havia uma chama acesa, uma brasa viva, preservada por Deus. Você vai para o período da história, geralmente a gente fala da Idade Média como Idade das Trevas. Mas se você fizer um estudo de caso, daquele período em específico, quando depois do casamento entre igreja e Estado, aquele movimento, terceiro, quarto século, de Constantino e Teodósio, imperadores que começam a ser um pouco mais amistosos com a igreja, você vê que há um declínio que é crescente. E a igreja vai afundando na sua espiritualidade e adentrando num cenário de trevas e escuridão. Mas quando você olha paralelamente, há sempre um trilho reto, linheiro e fiel, que o próprio Deus preserva para si. Sabe qual é a esperança que eu tenho, meus irmãos? É que em todas as eras e em todas as épocas, apesar dos pesares e a despeito do contexto de desvio, Deus sempre tem uma igreja fiel que Ele guarda junto a si. Nós é que precisamos nessa noite saber se somos parte dessa igreja fiel, se somos membros deste remanescente que mantém o coração alinhado com a verdade, ou se nos deixamos levar e se vendemos os nossos valores e se negociamos os nossos princípios. Mas o bem da verdade é que Deus sempre preserva um povo fiel. Mesmo nos dias mais sombrios, de perseguição e de declínio espiritual, o Senhor tem um povo que Ele chama para si. Agora, qual era a denúncia daquela igreja, que Cristo faz àquela igreja? E esse é o coração do texto. A denúncia começa no versículo de número 14. E diz assim: tenho todavia contra ti. Jesus está fazendo uma denúncia contra a igreja. Perceba que ele é plural. Eu tenho contra ti algumas coisas. Algumas coisas. Essas algumas coisas podem ser resumidas basicamente em duas: negociação da verdade e, em consequência disso, negociação da moral. Idolatria, heresia, prostituição espiritual, prostituição física. Quando a gente olha para o texto, ele fala que alguns estavam sustentando a doutrina de Balaão. E a pergunta que a gente precisa responder no texto é: qual era a doutrina de Balaão? Porque eu li a Bíblia inteira e eu não vi a Balaão escrevendo um catecúmenos ou um livro doutrinário para ensinar heresias. Na verdade, ele está se reportando a um momento histórico, que está chamando aquilo, a postura de Balaão, de uma doutrina herética. Mas que doutrina era aquela? Veja, primeiro a gente precisa lembrar o que é que aconteceu lá em Números. Balaque contrata um profeta. O nome desse profeta é Balaão. E o objetivo daquela negociação foi o seguinte: olha, você vai levantar a sua voz, você vai no cimo do monte, você vai estender as mãos sobre o povo de Israel e você vai amaldiçoar aquele povo. Balaão, não diferente dos profetas da prosperidade, não diferente dos mercenários dos nossos dias, passa o número do Pix para Balaque.
Balaque faz a transferência, o dinheiro cai na conta, Balaão sai de casa resolvido para amaldiçoar o povo de Israel. Só que o Senhor não permite. E no meio do caminho, Balaão é interceptado pela providência divina, e as palavras de maldição que deveriam sair da sua boca foram suplantadas por palavras de bênçãos. E aí aquele homem que levantou as mãos para amaldiçoar, levantou a voz para lançar pragas e danações sobre o povo, foi instrumento de Deus, e da sua boca saíam bênçãos sobre Israel, porque ninguém há que possa amaldiçoar aqueles a quem Deus já abençoou. Meus irmãos, nós somos o povo mais abençoado desta terra, e ninguém há que possa amaldiçoar a igreja de Cristo, porque Ele já nos chama de bem-aventurados, benditos. Nós somos abençoados, ainda que os Balaãos deste mundo e as hostes infernais tentem lançar setas de danação sobre a nossa vida. Isso é impossível de acontecer. O apóstolo Paulo retoricamente diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Ele quem o justifica, quem nos condenará? Quem? Absolutamente quem? E a resposta poderia ser ninguém, porque nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os principados, nem as potestades, nem a espada ou qualquer coisa pode nos separar do amor de Cristo, que nos abençoa, que nos enlaça, que nos envolve. Nós somos o povo a quem Deus abençoou, e já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas veja, vamos tentar criar a doutrina de Balaão aqui sistematizada. Primeiro, ela se insurge do meio do próprio povo de Deus. Balaão não era um estranho, ele não era um moabita, um amonita, não era alguém de uma nação vizinha convidado para lançar maldições sobre Israel. De onde Balaão surge? Entenda, da igreja. Historicamente a gente descobre que os maiores erros, as maiores heresias, não insurgiram do mundo, mas insurgiram-se dentro da igreja. O apóstolo Paulo, despedindo-se da igreja de Éfeso, em Atos capítulo de número 20, ele diz assim: olha, eu estou convencido, meus irmãos, que logo depois da minha partida, estarão no vosso meio homens como lobos devoradores, querendo ensinar doutrinas vãs e tragar a fé de vocês. Os baalamitas, vamos assim dizer, eles se insurgem de dentro da igreja. Por isso que historicamente também havia a figura dos apologistas, não os apologetas. Os apologetas foram aqueles que defenderam, e ainda hoje defendem a igreja, das afrontas e acusações e desvios que vêm de fora para dentro. Os apologistas, por sua vez, eles defendiam a igreja de dentro para dentro, do lado de dentro das insurgências heréticas, que continuamente ameaçavam a verdadeira fé. Segundo, os baalamitas dos nossos dias são aqueles que servem ao próprio ventre e às suas ambições. São pessoas que se vendem, não necessariamente por dinheiro, se vendem por conveniência, se vendem pela política da boa vizinhança, se vendem para manter o status quo, se vendem para se fazerem amigáveis e favoráveis ao grupo e sempre amistosos. Eles se vendem à conveniência, eles se vendem aos recursos, eles se vendem ao próprio bem-estar. Essa é uma característica dos baalamitas. Eles insurgem de dentro do povo e eles estão servindo ao próprio ventre. São ambiciosos, avarentos, mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Os baalamitas são aqueles que estão dispostos a negociar a verdade e fazer concessões indevidas. O apreço e o apego de Balaão não era pela verdade de Deus. Ele estava disposto a negociar o que fosse preciso para ter benefício com isso. Mas para além disso, perceba que o intento e a motivação fundamental de Balaão era induzir o povo ao erro. E ele não para quando foi frustrado por Deus. Ele tem uma estratégia do inferno. Balaão então chega para Balaque e diz assim: eu tenho um plano B. E esse é o ponto, preste atenção nisso. Eu tenho um plano B. Balaque faz o seguinte: eu sei que os camaradas de Israel gostam de namorar demais, tudo namorador, bonitão.
arruma as mulheres bonitas aí do teu povo, manda para Israel, dispara essas mulheres lá para Israel, eles vão se encantar, vão se deitar com essas mulheres, e você vai cavando pelo lado de dentro, vai tirando a pureza, vai tirando a santidade, vai quebrando o princípio, vai violando a lei do lado de dentro. Coloca essas mulheres bonitas lá, eles vão se deitar com elas, prevaricar contra o Senhor, e depois eles estarão com a guarda baixa. É aí que você entra. Você percebe que o interesse de Balaque e também de Balaão não era apenas ensinar uma falsa doutrina, era induzir a uma falsa conduta, a uma conduta imoral. Aquilo ali promoveu idolatria e imoralidade, ciladas que Satanás usou à sua época e que continua usando hoje. Lembra da citação do Lewis, quando ele disse assim: se você quer atacar verdadeiramente a igreja, um cristão, não faça isso velozmente, não seja tão célere no seu intento de derrubar, de destruir, não faça isso. Vá pouco a pouco, seja lento, seja sutil, vá devagar, não coloque placa nenhuma, não faça alarde nenhum, faça isso cautelosamente, cave pelo lado de dentro. O que aconteceu então com a igreja de Pérgamo não foi outra coisa. Aqueles irmãos, eles abriram as portas para o falso ensino. Eles toleravam aqueles a quem os efésios não toleravam. Você deve lembrar que a carta de Cristo a Éfeso é o seguinte: eu tenho um elogio para fazer a vocês. Eu sei que vocês não toleram os nicolaítas. Por nicolaítas, entenda-se o nome técnico para aqueles que absolveram a praxe baalamita, a praxe de Balaão, e começaram a fazer aquilo ali circular, difundir no meio da igreja. Os comentaristas entendem que nicolaítas e baalamitas estão atrelados à idolatria e à prostituição, ao falso ensino e à falsa moral. Mas preste atenção no detalhe: todo desvio espiritual começa com desvio doutrinal. Vou repetir. Todo desvio espiritual começa com desvio doutrinal. Século XVIII. Nós estávamos vindo agora, historicamente, do maior despertamento espiritual de todas as épocas. Reforma protestante na Alemanha, em Genebra, na Inglaterra ou na Nova Inglaterra, e descendo ali para a Escócia, o evangelho prosperando, pessoas convertendo, a igreja sendo chamada de volta aos trilhos do evangelho, da boa doutrina, da boa palavra, e há uma efervescência, um momento de florescimento da graça, que coisa maravilhosa. Até que chegamos no século XVIII, sem desconsiderar o século XVII, que foi aquele momento talvez áureo de produção literária e de ênfase em piedade, com o movimento puritano, os morávios e coisas dessa natureza. É nesse contexto que você vai ver John Wesley e tantos outros ali nascendo. Mas aí, alguém começa a questionar a verdade. Aquilo que ficou conhecido como liberalismo teológico. Qual era a grande discussão? Em paralelo a tudo aquilo que estava acontecendo, havia também uma efervescência científica. O cientificismo moderno, a era da razão, o homem iluminado, o homem como medida de todas as coisas, tudo isso está acontecendo em paralelo. Alguém então pegou a Bíblia e disse assim: ora, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela até contém a palavra de Deus, mas não é. Veja, essas coisas que a gente não pode levar para um laboratório, experimentar, teorizar e provar cientificamente, isso não é palavra de Deus. Veja, um diabo não pode ser serpente. Os homens não foram criados no jardim. Esse negócio de Jesus ressuscitou, não, isso aí Jesus ressuscitou na memória, no coração dos discípulos, mas não foi real. Afinal de contas, ninguém prova a ressurreição com a razão. Ninguém prova com a razão que o diabo entrou numa serpente. Isso não é coisa que ninguém leva para um laboratório e diz assim: olha, cheguei a uma teoria científica. Isso não funciona. Logo então eles começaram a fazer algo que chama-se de antissobrenaturalismo.
Tudo aquilo que não pode ser provado cientificamente ou pela razão, a gente coloca para fora. Vamos tirar então os eventos sobrenaturais. Arranca-se quase tudo da Bíblia. Então era mais ou menos assim, olha, isso é verdade, isso não é. Isso é palavra de Deus, isso não é palavra de Deus. Mexe-se então com a estrutura fundamental da fé cristã. Qual foi a consequência disso? Um outro declínio espiritual, tão profundo ou mais profundo do que aquele declínio que se estabeleceu no chamado período das trevas da Idade Média. A igreja decaiu, afundou. Você quer uma prova cabal disso? Alguns já tiveram essa oportunidade de visitar a Europa, e aquilo que outrora era sede de avivamento e de despertamento espiritual, hoje é um palco a céu aberto de libertinagem, de promiscuidade, de mundanismo, materialismo e secularismo. Mas como assim? Como é que naquele lugar onde outrora o Espírito de Deus falou poderosamente, houve um derramar profundo da graça, hoje há uma secura e uma sequidão espiritual tamanha que não pode ser medido? Onde começou esse desvio? Onde começou esse declínio? E quando eu olho então para a igreja em Pérgamo, eu chego a uma conclusão óbvia de que o desvio moral, espiritual da Europa, dos Estados Unidos e de outras nações que foram palcos da ação de Deus, se deu quando eles abdicaram da verdade, da palavra. Todo desvio moral começa com a negociação de um desvio doutrinal. A gente começa a negociar primeiro aqui, negocia no coração, negocia na mente, começa a desvirtuar o que Deus falou e depois a gente começa a viver do nosso próprio jeito, tornando-nos lei para nós mesmos, porque abandonamos a verdade. O que acontece na igreja de Pérgamo é primeiramente um desvio da verdade e depois um desvio da moral. Às vezes a gente fica batendo na moralidade, no moralismo, quando na verdade o eixo central do desvio de muitas das igrejas está na palavra. O que foi então o renascimento espiritual chamado Reforma Protestante? O que aconteceu de tão especial? Senão o povo e a igreja voltando para o livro. Eu já comentei sobre isso, perguntaram a Lutero, o que você fez? Qual foi a sua estratégia? Ele falou, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Reforma protestante nada mais é do que o povo saindo do erro doutrinário, abandonando o desvio intelectual, teológico e retornando para as Escrituras, voltando o coração para a palavra, amando de volta a verdade. Eu falei isso aqui naquele culto de posse e reitero. Meus irmãos, nós não podemos negociar nem um tio sequer da verdade deste precioso livro. É a palavra de Deus. Eu falei e repito, no dia em que essa igreja, ou qualquer igreja, que Deus nos livre deste dia, apartar-se dessa escritura, desta verdade, dessa lei, nós pereceremos no dia seguinte, ou talvez no minuto seguinte. Começaremos a fazer concessões. O primeiro desvio da igreja de Pérgamo era um desvio à verdade, doutrinal. É interessante porque o texto de Gênesis 3 que eu mencionei, começa com um ataque de Satanás à palavra. Você percebe que o primeiro ataque de Satanás, quando aparece na Bíblia em Gênesis 3, é a palavra de Deus. Foi assim que Deus falou, foi assim que Deus disse mesmo. Percebe que Satanás ele tem um incômodo com a palavra, e que ele está empenhado desde o início da criação, a fazer com que essa palavra seja distorcida e adulterada e abandonada por nós. Satanás tem crise com a palavra. Todas as vezes que esse livro é aberto e fielmente pregado, o inferno treme, porque é o poder de Deus, e Deus está falando com o seu povo. Satanás, ele não vai arredar das suas iniciativas de fazer com que você duvide das Escrituras, negue as Escrituras,
distorça as Escrituras, abra mão das Escrituras, ele não vai arredar o pé, e ele vai tentar a você, ele vai tentar a mim, ele vai tentar esse conselho, ele vai tentar essa denominação, para que sejamos flexíveis. Pérgamo foi flexível na doutrina, e se tornou uma igreja negociadora da moral. A consequência disso, Jesus diz, é que vocês estão envolvidos com idolatria e prostituição. Alguns defendem que essa prostituição era tão somente uma prostituição espiritual, como um adultério espiritual. Jeremias fala isso, quando ele condena o pecado da idolatria, dizendo, vocês adulteraram contra Deus. Outros dizem que essa prostituição era prostituição cultica. Era comum, dentro dos ritos pagãos, sobretudo da comunidade grega, que os cultos e nos cultos tivessem as prostitutas cultuais. E essa prostituição poderia ser moral, dizendo assim, olha, gente, veja, nós temos a nossa fé, nós temos Cristo, nós abraçamos o Evangelho, mas você já ouviu isso? Deus quer o meu coração. Deus, Ele está apenas preocupado com aquilo que eu canto no domingo à noite, com o sermão que eu anoto no domingo à noite, mas Deus não está muito interessado com a maneira com que eu vivo. Isso é satânico, é diabólico. Falamos hoje pela manhã, o desejo de Cristo é que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. A Bíblia é clara, meus irmãos, tem alguns textos, eu não vou ler todos eles, mas, por exemplo, em Romanos capítulo 2, diz, 12, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Tito, ele diz que a graça de Deus nos ensina a negar a impiedade, as paixões mundanas e infames, e desta maneira viver de forma sensata, justa e piedosamente. Tiago vai dizer que nós devemos ter um coração como puro e sem mácula, que é o da verdadeira religião, isento da corrupção do mundo. O próprio Tiago, no capítulo 4, vai dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se pela palavra inimigo de Deus. Em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo está passando e também as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Perceba que em toda a Escritura, a Bíblia é taxativa e clara em denunciar a nossa relação com o mundo, com o pecado. Mas repito, isso está se tornando cada vez mais sutil. Mais sutil. A condescendência ao erro está se tornando cada vez mais tolerável. Afinal de contas, eu vou chegar nessa palavra já no final agora do sermão. A palavra tolerância ganhou lugar de destaque no nosso vocabulário. A nossa linguagem agora é admissível. Afinal de contas, não vale nem apenas falar mais sobre pecado, fala-se sobre erro, um desvio ou coisa dessa natureza, porque o Evangelho não pode mais ofender. E com as concessões, nós vamos nos travestindo de supostos crentes, mas na verdade assumindo a forma do mundo. Diante disso, há uma denúncia na forma de um juízo declarado. Eu virei contra você. Eu virei contra você. Isso é uma ameaça. Esse vir contra é contra a igreja e contra os hereges. Mas preste atenção num detalhe. Jesus está começando a arrumar as coisas pela própria casa. Preguei aqui no livro de Abacuque. E o Senhor, antes de lidar com a Babilônia, Ele se vale da Babilônia para tratar o seu próprio povo, porque Ele começa arrumando a sua própria casa. Cristo não é tolerante com a tolerância da igreja. Cristo não está disposto a negociar aquilo que nós negociamos em seu nome. E a palavra é muito clara, eu estou vindo contra você. Isso me lembra as palavras de Jonathan Edwards,
quando escreveu seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Meus irmãos, nós precisamos ter uma visão de Deus mais apurada, de um Deus que tem uma denúncia contra o pecado da sua própria igreja, e que Ele está disposto a resolver o problema, mesmo quando nós não queremos resolvê-lo. Qual é o caminho, então, que Cristo oferece para que possamos fugir de todo desvio, de toda imoralidade e de todo declínio? É o mesmo de sempre. Arrependa-se. Essas palavras, elas podem ser duras, mas para mim elas soam tão doces. Porque é Cristo aquele que não precisa de mim, insistindo em mim. Ele poderia deixar-me entregue à minha própria sorte. Ele poderia lançar-me aos meus próprios pecados e dizer assim: é isso que você quer? Então viva dessa maneira. Mas Ele misericordiosamente vem a mim e diga: se arrependa, torne a mim, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Em Oséias capítulo 6, há aquela declaração fabulosa de que Deus feriu a Israel, mas então feridos, o povo deveria voltar diante deles assim: vinde, e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e Ele também nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a religará, e nós viveremos de novo diante da presença dEle. O chamado de Cristo ao arrependimento é graça, é misericórdia, é Ele nos oportunizando recomeço e restauração. Se nessa noite você está aqui e o seu mundanismo pessoal está sendo denunciado, isso é graça de Deus para você, é misericórdia de Deus. Ele poderia silenciar-se e dizer assim: viva do seu jeito, a gente vai se encontrar no dia final, mas Ele não tem feito isso. Ele vem ao nosso encontro com graça e misericórdia, dizendo assim: volta para mim, faz o caminho de volta, abandona o pecado, larga a mão do mundanismo, se desvia, entenda, se desvia do desvio. Nós precisamos de uma igreja que se desvie do desvio, se desvie das rotas deste mundo, se desvie dessa condescendência em nome da boa política. Precisamos nos desviar dessas rotas. Meus irmãos, o texto termina, como todos os outros, com uma promessa: ao vencedor. Como eu quero estar incluído ali, ao vencedor. Veja, Cristo tem promessas para aqueles que nele vencem, ao vencedor. Perceba aquilo que eu já falei: a história não termina com a vitória de Satanás e do seu reino. A história termina com a vitória de Cristo e da sua igreja. O desfecho da história é sobre os que venceram em Cristo. Ao vencedor, gloriosas promessas existem para aqueles que em Cristo venceram. Tem um maná escondido. Há uma dupla interpretação sobre isso. Uns falam que o maná ali é tão somente Cristo, e que Cristo de fato é o grande tesouro e a grande promessa da igreja. No final das contas, o que queremos mais do que Cristo? Se imagine agora chegando no lugar da habitação celestial. Não tem rua de ouro, não tem mar de cristal, não tem um lago brilhante, não tem nada disso. Imagine-se no mundo normal, as casas são de taipa e barro. Não tem tanto brilho, nem tanto fulgor. As pedras não são preciosas, são seixos que pegaram no chão e colocaram para fazer caminho. Mas Cristo está ali, no centro daquela cidade. Quão glorioso é aquele lugar. Não por causa do lugar, mas por causa daquele que nele habita. O céu do cristão é Cristo. O maná, a provisão, o prêmio do cristão é Cristo, meu irmão. Se Deus me desse uma cidade de ouro, uma casa com pedras preciosas, mas me tirasse Cristo, seria um inferno eterno. Há uma canção do Nosso Senado que diz assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte ou beira-mar, em casa gruta, bom ou ruim é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fruir, aqui, em terra ou mar ou por onde eu for, é céu ali com Cristo em mim. O prêmio do cristão é Cristo.
Corremos para alcançar o prêmio da soberana vocação, que é Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, que de uma vez por todas matará a nossa fome. O céu do cristão é Cristo, o prêmio do cristão é Cristo, a glória do cristão é Cristo, a coroa do cristão é Cristo, o valor do cristão é Cristo. Essa é a gloriosa verdade que nós aprendemos nas 7 cartas, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e todas aquelas declarações apontam para Cristo. Que prêmio, hein? Receberemos Cristo completo, todinho será nosso. E o livro de Apocalipse termina dizendo assim: e eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles, eles serão os meus filhos, e eu serei o Deus deles. Meu amigo, pode tirar todas as outras páginas que fala de rua de ouro, arranca tudo. Eu só preciso de Cristo para que o céu seja céu na minha alma. Mais nada, mais nada, mais nada. Ele é o maná que outrora estava oculto, mas que foi revelado e nos será dado por completo. Alguns dizem que o maná tinha a ver também com a memória histórica judaica, de que eles guardaram, preservaram num pote alguma porção daquele maná, porque diziam que no banquete do Messias, no retorno do Messias, aquele maná seria servido. Seja lá como for, meu irmão, o texto diz que nós estaremos com ele, se com ele vencemos. Mas o texto termina dizendo que vai ter uma pedrinha com o nome. Há 2 interpretações para isso. Uma delas é a declaração de justiça. Nos tribunais, julgava-se, e há um comentarista que diz isso, julgava-se da seguinte maneira: estabelecia-se então ali um decreto, um julgamento, uma sentença. Se a pessoa fosse absolvida e liberta, receberia uma pedrinha branca, como se fosse uma imagem da sua soltura e da sua liberdade. Ele agora pode seguir em paz. Aqueles que eram condenados recebiam uma pedra mais escura. Se isso é verdade, ele está dizendo assim: nós receberemos o nome nessa pedrinha, dizendo justificado, sem condenação. O preço já foi pago, nenhuma condenação há. Louvado seja Deus. Outros vão dizer que essa pedrinha branca significava um ingresso para aqueles que estavam convidados para os Jogos Olímpicos. O ingresso era um tipo de pedrinha e ele trocava pela sua entrada. Desta maneira é como se ele estivesse dizendo: aqueles que vencerem estarão comigo, eu dei acesso a eles, eles poderão entrar e viveremos felizes para sempre. O que é que esse texto nos ensina? E aqui eu encerro, finalmente. Aplicações finais. Primeiro, cuidado com a sutileza de Satanás. O diabo tem estratégias distintas para épocas distintas e pessoas distintas, mas ele é sempre o mesmo: sutil, sagaz e ardiloso. Tenha cuidado. A Bíblia diz que há um demônio, um Satanás, um adversário que está ao nosso derredor, como um leão esperando quem possa tragar. Mas louvado seja Deus que ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, que nos defende. Mas tenhamos cuidado, cuidado e cuidado. O mundanismo, ele se infiltra muito vagarosamente, muito discretamente. O pecado vai surgindo aqui e ali, as propostas de negociação. Tomemos cuidado com a sutileza de Satanás. Segundo, não abra mão da verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Porque todas as vezes que a verdade é diluída, o pecado é minimizado. Todas as vezes que o Evangelho é diluído e a verdade, ela se mistura, o pecado é convidado a entrar. Então tenha cuidado, não abra mão da verdade de Cristo. Não relaxe na doutrina, não relaxe na palavra, não relaxe na teologia. Terceiro, tenha coragem para perseverar em fidelidade e santidade até o fim, mesmo que você tenha que ser assado dentro de um bezerro. Tenha coragem, tenha coragem. Meu irmão, mesmo diante da perseguição, da zombaria, do esculacho desse mundo, tenha coragem para ser fiel e permanecer sendo santo em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Quarto,
esteja sempre pronto para se quebrantar e se arrepender. O chamado de Cristo é sempre: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Quem pensa estar de pé, olhe para que não caia, e quem caiu, se arrependa e torne. Quinto, seja parte do remanescente fiel. Seja contado na estatística daqueles que não se venderam, daqueles que não negociaram. Faça parte dessa estatística, mesmo que você morra por ela. Sexto, deseje as glórias eternas, não as glórias deste mundo. O texto diz assim: olha, tem algo prometido para o vencedor, e é ali que os nossos olhos devem estar postos. Há uma glória que espera você e que me espera no dia final com Cristo. Estejamos com os olhos apontados na direção da glória do reino de Deus e não nas glórias deste mundo. Por fim, não seja tolerante. E eu digo de novo: não seja tolerante. Não seja tolerante. Esteja pronto para ser cancelado, sem problema nenhum, mas não seja tolerante. Escute isso: não seja tolerante com a verdade, não seja tolerante com a moral, não seja tolerante com o pecado, não seja tolerante. Não seja tolerante. Abrace-se com a verdade e não tolere a mentira. Abrace-se com a santidade e não tolere a imoralidade. Não seja tolerante. Cristo chama a igreja a abraçar a verdade.